Vem comigo para mais uma aula e nessa aula nós vamos falar sobre candles, ok? Eu vou dar uma explicação para vocês sobre o candle, o que é, né, e como que ele se forma. Por que tem um candle verde, por que tem um candle vermelho, por que eles são de cores diferentes, como que ele forma, o que ele significa, né? O que é aquilo, né? Como a gente vai começar a entrar nessa parte de gráfico, né, a gente precisa entender bem como que funciona isso, como que ele se forma, por que ele fica mexendo ali, tá? Vem comigo, vamos para a tela, que eu fiz aqui uma ilustração para vocês entenderem melhor sobre isso. Legal? Vamos lá. O candle, né, é a vela, né, ou vela, né, ou barra, muita gente gosta de chamar assim, né? Como que funciona? Ele tem um preço de abertura, ele tem uma mínima, ele tem uma máxima, ele tem um preço de fechamento, tá? Normalmente, não precisa ser exatamente dessa forma, você vai fazer o gráfico, você vai configurar o gráfico da forma que você achar melhor, da forma que você achar que fica mais bonito. O seu candle ele pode ser branco, preto, ele pode ser azul, amarelo, ele pode ser da cor que você quiser. Desde que os candles de alta, eles têm que ser de cor diferente do candle de baixa, tá? Eles serão diferentes do candle de baixa, né? Mas seguindo um padrão, o candle de alta é verde e o de baixa é vermelho, tá? Tá aqui. Eu vou ilustrar isso com preço para vocês entenderem melhor aqui no meu próximo slide, tá? Aqui, ó, tenho dois candles, um candle verde, que é o de alta, e um candle vermelho, que é o de baixa. Supondo que esse candle ele abriu, ele teve uma abertura no momento em que o preço estava $10, tá? Ele desceu ali um pouquinho, fez uma mínima de $9,50. Depois ele fez uma máxima, ele foi lá em cima e fez um preço de 11 dólares e 50 centavos, é a máxima desse candle, o máximo em que o preço chegou nesse candle. E depois ele fechou aqui a 11 dólares e se formou outro candle, tá? Para o candle de baixa, ele teve um preço de abertura de 11 dólares, tá? Depois ele subiu para uma máxima de 11 dólares e 50 centavos e o preço voltou a cair novamente até 9 dólares e 50 centavos, é a mínima desse candle, ou seja, o preço mínimo que ele atingiu, tá? E depois ele fechou a 10 dólares. É complicado assim você olhar isso, né, entender assim dessa forma, porque quando você está olhando o gráfico, não fica paradinho assim, né? E também tem aqueles que ficam um candle maior, um candle menor, né? Então é difícil entrar na cabeça eu explicando dessa forma. Eu só estou mostrando para vocês assim a teoria dos preços ali como funciona para vocês irem se familiarizando. Mas eu preparei aqui para vocês também uma ilustração um pouco na prática aqui, onde eu vou explicar para vocês da forma que funciona, tá? Vamos lá. Candles no detalhe. Bora lá. Aqui eu vou colocar para vocês um gráfico na ilustração aqui, como que ele funciona mesmo, tá? Eu tenho aqui, ó, meu preço de abertura, ó. É esse pontinho vermelho mesmo, tá? Você vai ver lá no gráfico, quando abrir um candle, normalmente ele vai abrir assim, ó, um pontinho. Tá no meu preço de abertura. Vamos supor que esteja lá naquele 11 dólares lá da ilustração anterior. Tá, ó, o preço, ó, desceu, desceu, ó, o preço tá caindo. O que aconteceu aqui, ó? Ele fez um paviozinho aqui, ó. O que é esse pavio? Nota que antes, eu vou botar até um passo antes aqui, ó. Ó, o preço estava aqui, ó, nesse ponto. E ele subiu um pouquinho. Ou seja, ele formou esse pavio. É obrigado eu ter que colocar esse pavio, por quê? Porque o preço passou por aqui, tá? E esse preço voltou a subir, ó lá. Davi, por que ficou verde? Ele ficou verde porque o preço ele vai ser sempre o topo do candle. E nota que ele já está acima do preço de abertura. Tá, o preço de abertura está aqui, ó, na setinha aqui, ó, na abertura dele. E ó, onde o preço está? Ele já está acima. Então, se ele está acima, ele está em alta. Naquele momento, o candle está em alta, porque
voltando ali na ilustração anterior, o candle ele abriu a 11 dólares e agora vamos supor que ele esteja a 11 dólares e 5 centavos. Ele está num valor acima do preço de abertura, então ele vai ficar verde, tá? Seguindo ele aqui, ó, o preço vai subindo, subindo, ó lá, fez um pavio lá em cima. Por quê? Porque ele atingiu a máxima dele lá em cima e o preço desceu mais um pouco, tá? Ó, continuou descendo, fechou. Quando que o candle fecha? Depende do tempo gráfico que você está olhando lá na sua plataforma. Se você estiver olhando no gráfico de 1 hora, por exemplo, no H1, o candle ele vai fechar quando passar 1 hora. Esse candle ele vai ficar mexendo aqui durante 1 hora. Fechou 1 hora, ele fecha o candle e abre o outro. Aqui, ó, o pontinho vermelhinho aqui, ó. Abre o outro. Eu deixei ilustrado para vocês aqui, ó, a mínima, a máxima do candle, a abertura e o fechamento, tá? Por que a abertura é embaixo e o fechamento é em cima? Porque aqui, ó, se formou um candle de alta. Se fosse um candle de baixa, o preço ele ia ficar abaixo do preço de abertura. Ou seja, o fechamento ia estar aqui embaixo, tá? O fechamento ia estar abaixo da abertura. A gente vai seguir aqui, vocês vão ver mais à frente, ok? Fechou aqui o candle verde, ó. Começou o outro candle aqui, ó. Começou vermelhinho. Por que começou vermelhinho? Porque o preço já caiu um pouquinho em relação ao preço do fechamento, tá? Olha lá, é o preço de abertura. Seguindo, ó, desceu, fez um paviozinho, subiu de novo, ficou verde e desceu de novo, ó, voltou a ficar vermelho, ó. Olha lá, vai descendo. Fechou o candle, ó. Nesse caso, ó, o candle de baixa, o fechamento ficou abaixo da abertura. Por quê? Porque ele fechou num preço mais baixo do que o preço que ele abriu, tá? Olha lá, eu tenho o preço mínimo, que é lá embaixo, e a minha máxima daquele candle tá na pontinha do pavio, lá em cima. Abri um terceiro candle, ó. Agora eu vou descendo aqui, ó. Vocês vão vendo, ó, a ilustração, ó. Ó. Por que tem esses candle pequenininho? Davi, olha que candle pequenininho. Então um candle que é grandão. O tamanho do candle, ele mostra a volatilidade que teve no mercado ali naquele momento. Vamos supor que se aqui você está num gráfico de 1 hora e durante 1 hora ele fez esse candle pequenininho, praticamente nessa 1 hora o preço ficou parado, ele quase não se moveu. Tá? Ele se moveu somente nesse pedacinho aqui, tá? Por isso que ele ficou pequenininho. Isso acontece muito quando o mercado está fechado. Por exemplo, no mercado de Forex, é um mercado 24 horas, claro. Mas, por exemplo, para você operar o dólar de madrugada o que está aberto? É o mercado asiático. Ou seja, então o que movimenta dólar, euro, cai muito o nível de negociações desses ativos. Então a volatilidade é bem menor. Você vai ver com muita frequência, você operando de madrugada, euro-dólar, com os candles pequenininhos dessa forma. Tá? Vamos seguir aqui, ó. Seguindo lá nosso gráfico. Olha lá, foi subindo. Ó, fez uma... Lembra da Shooting Star? Ó? Olha ela aqui. Ó. Ou o martelo invertido, né? Ou estrela cadente. Ó, candle grandão aqui, ó, indica alta volatilidade nesse momento. Tá, ó. Depois ele foi subindo. Ok? E finalizou aqui, tá? Como eu expliquei para vocês no início da aula, candle verde, candle de alta, candle vermelho, candle de baixa, tá? Seguindo aqui, falando um pouquinho sobre gráfico, tá? Eu tenho aqui, ó, candle, nota, ó. Tem uns candles enormes, ó, com pavio enorme. O que significa esse paviozão enorme? Teve uma alta volatilidade, ó, nesse momento aqui, ó. Eu tô num período de... Nota que eu tô num período de 30 minutos aqui no gráfico. Ou seja, cada barrinha dessa, cada candle representa 30 minutos de gráfico. E olha o tamanho do pavio desse gráfico. Ou seja, o que aconteceu aqui? Nesses 30 minutos, o preço ele teve uma volatilidade muito alta. Tá? E esses pequenininhos aqui, ó, nessa meia hora, esses pequenininhos, o mercado teve uma volatilidade muito baixa, tá?
Vou explicar um pouquinho para vocês aqui sobre o gráfico aqui, o que é cada coisa, tá? Do meu lado direito aqui eu tenho o eixo de preço, ó. Vocês estão vendo aqui é o preço do ativo, tá? Para vocês se localizarem. Na base aqui, ó, eu tenho o eixo de tempo, tá? Lembrando que mercado Forex tem o fuso horário, tá? Então vocês às vezes vão estar operando lá, vocês vão ver que é 3 horas da manhã, ok? Porque você está operando no horário aqui de Brasil, você tem que respeitar o fuso horário, ok? E o time frame, que é o tempo seu de gráfico, tá? E eu tenho aqui em cima o código do ativo, tá? Discriminado aqui em cima, código do ativo. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês tenham gostado. Caso tenha alguma dúvida, tem um campo de comentário abaixo do vídeo aí. Vocês podem comentar aí, a gente vai conversando aí um pouco com as suas dúvidas. E também vamos tirar as nossas dúvidas também na nossa live. Legal? Caso não tenha entendido, tenha ficado alguma coisa, algum ponto meio complicado, revejam esse vídeo que ele é muito importante, você entender esse termo de candle para o seu aprendizado como trader na profissão. Legal? Muito obrigado e vamos para a próxima aula. Até mais. Tchau!